Os deputados reúnem representantes do povo com número proporcional à população de cada estado. O Senado é a representação das unidades da federação em Brasília. Por isso, todo o estado tem 3 senadores com um mandato de 8 anos. Neste ano, uma vaga no Senado foi renovada em cada estado e os mineiros elegeram Cleitinho Azevedo. Deputado estadual em primeiro mandato, Cleitinho Azevedo se candidatou ao Senado pelo PSC, com apoio do presidente Jair Bolsonaro, com 4.268.193 votos, venceu a disputa contra outros 7 candidatos. Cleitinho, como gosta de ser chamado, tem 40 anos, é de Divinópolis, na região centro-oeste do estado, e tem grande atuação nas redes sociais, que impulsionam vários candidatos e políticos com mandato. Dando sequência às entrevistas com políticos mineiros eleitos, o Itatiaia agora recebe aqui nos estúdios o deputado estadual Cleitinho Azevedo. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia, todo o povo mineiro. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Alessandro e João, pela oportunidade. Boa tarde, deputado. Prazer é nosso falar com o senhor. Agora senador, e aí vamos tratar então desses próximos 8 anos, né? Agora no Senado Federal. Eu queria primeiro ouvir do senhor quais que são as suas propostas. Agora, enquanto senador para Minas Gerais, o que o senhor vai defender no Senado? O que o senhor vai propor? Quais que são as suas plataformas? Isso. Primeiro é dar representatividade, né? Estou representando a federação, nossa Minas Gerais. É poder, tudo que tiver para a gente trazer para Minas Gerais, a gente está lá usando a nossa representatividade a favor de Minas. É fortalecer os municípios, são 853 municípios. Por mais que eu tive muito pouco apoio de prefeito, isso não importa. Eu acho que eu apoiar, eu poder fortalecer as prefeituras, não é fortalecer os prefeitos, é fortalecer a cidade. Então, o que eu puder fazer, eu vou estar presente nos 853 municípios. Não que eu vou conseguir, né? Talvez... eu acredito que em 8 anos a gente consegue visitar os 853 municípios e poder fortalecer. E dentro das minhas propostas também, dentro do Senado, é poder propor uma reforma política no nosso país aqui, que é urgente isso também, uma reforma tributária muito importante e uma reforma moral. Acho que a gente precisa passar por uma reforma moral dentro da classe política e dentro dos 3 poderes. Acho que está na hora da gente mostrar que o político é um empregado do povo, está para servir a população. Eu vindo aqui agora, aqui na porta mesmo da Itatiaia, um funcionário de vocês falou isso comigo: você é meu empregado. Eu falei assim: é isso mesmo. É isso aí que eu sempre falei como deputado, e a gente vai mostrar isso também dentro do Senado. Eu achei o Senado muito distante da população. Eu percorri vários municípios durante a eleição e muita gente não sabia nem quem votar para senador, nem lembrava em quem votou há 4 anos atrás. Então, sempre achei o Senado muito distante. Então, a gente trazer o Senado para perto da população. Ô, deputado, parte do nosso esforço aqui, como veículo de comunicação, é tentar traduzir para as pessoas as funções políticas, né? Isso. O prefeito, o governador, o presidente são funções mais claras. O que o senhor já aprendeu, o que o senhor sabe, o que o senhor gostaria de destacar para o nosso ouvinte a respeito das funções, das obrigações do cargo de senador da República? O senador também é bem parecido com a situação também de ser deputado também. A gente fiscaliza o Poder Executivo e é isso que eu vou fazer, né? Fiscalizar o Poder Executivo, né? Quem for o presidente. Também a questão também do STF também é uma prerrogativa que o Senado tem, como sabatina, como fiscalização, e é o poder da representatividade. A gente representa a federação. Então, quando a gente tiver alguma oportunidade de investimento, é a gente poder olhar para Minas Gerais. Então, um investimento que pode vir para o Brasil, a gente trazer para Minas Gerais. Então, a gente está sempre voltado com os olhos, eu quero trazer Minas Gerais para o Brasil, é trazer os olhos do Brasil para Minas Gerais. O senhor falou na primeira resposta sobre propostas em 2 reformas que são ditas há muito tempo, né, pelos políticos, e a gente não viu ainda elas sendo realizadas: reforma política e reforma tributária. Qual que é o pensamento do senhor? Qual que é a sua proposta, os seus apontamentos sobre essas 2 reformas especificamente? A reforma política teria o que como base e a reforma tributária seria em quais unificação dos impostos também, de tributos. A gente vê que está um pouco ultrapassado isso também. Eu acho que é importante a gente fazer isso com a reforma tributária. E a reforma política, gente, eu vou dar um simples exemplo aqui da questão que foi o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, na teoria, ele é lindo, mas na prática ele não funciona. Porque eles falam que é para igualar para aqueles candidatos que estão vindo pela primeira vez, poder ter a oportunidade também de disputar a eleição de igual com aqueles que já têm mandato. E acaba que quem tem mandato é que tem o maior valor do fundo eleitoral. Então a gente acaba com essa porcaria desse fundo eleitoral, ou a gente pega e faz o seguinte: se um partido tem direito a 5 milhões, se tem 50 candidatos desse partido, que divide os 5 milhões por 50 candidatos. Igual.
Então, assim, a reforma política para mim também é não obrigar o eleitor a ser obrigado a votar, a gente poder diminuir um pouco dos parlamentares também, de políticos. Então, tem muitas formas de fazer a reforma política dentro do país aqui. E eu acho que isso a gente pode propor também com outras pessoas, outros senadores ou até deputados que têm esse interesse também de fazer a reforma política. E eu acho que a gente vai conseguir, como você disse, Alessandra, que sempre fala isso, mas na prática nunca coloca uma reforma tributária, uma reforma política para poder passar dentro do Senado e dentro do Congresso, né? A tributária, na avaliação do senhor, passa por reduzir imposto ou quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, só para eu entender que linhas são essas? A redução de imposto é importante também. Eu acho que quem paga menos não pode pagar o valor que paga mais. Então isso também isso equilibra. Então isso é importante. Mas isso a gente vai estudar com outros parlamentares também. E eu acho que a gente consegue passar isso mobilizando. Não adianta eu só falar aqui. Eu estar lá e começar a mobilizar. Começar a pressionar os próprios senadores também, começar a fomentar, isso eu fiz muito bem dentro da Assembleia aqui, com as redes sociais, fomentar o eleitor, fomentar o pagador de imposto mesmo, que é o patrão de verdade, tem interesse também de cobrar dos outros parlamentares. Não coloque a reforma política, coloque a reforma tributária para passar, porque já passou a reforma da Previdência, falava que era um mal necessário, reforma trabalhista, e por aí vai passando as reformas que acaba atingindo a população. Quando que é para atingir mesmo o político, nunca passa, então está na hora de passar. Deputado, o senhor falou agora há pouco que uma das funções do senador é a fiscalização e citou o Supremo Tribunal Federal, corte mais alta da nossa justiça, que hoje tem 11 ministros. O senhor aqui em Minas caminhou lado a lado com o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição e que volta e meia tem embates com alguns ministros do Supremo. Tramitam no Congresso Nacional propostas que mudam ali as regras de composição do Supremo, mudando a idade de aposentadoria, que hoje é 75 anos. Existe até uma proposta que visa aumentar o número de ministros nessa corte. Qual que é o seu olhar específico a respeito da relação do Parlamento, do Poder Executivo com o Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal? Poderes são independentes, tem que ser harmônicos, né? Mas já fala independente. Então, para mim, que eu acho que não deveria ter indicação do próprio política para poder indicar, que o próprio presidente poder indicar. Eu acho que não deveria ser indicado pelos políticos. Para mim, isso já está errado. A gente acabou de ver aqui o Alexandre de Moraes agora falando que não pode ter investigação da questão, né, das pesquisas. Que quem faz isso é o próprio TSE. Por que o TSE não fez isso ainda? Porque é bem escancarado a gente ver as pesquisas aí, e eu passei por isso. Na semana da eleição, o meu concorrente, que ficou em terceiro lugar, soltou pesquisa falando que tinha empatado tecnicamente comigo. Mostrou na eleição que eu dei o dobro de voto nele. Então tá certo essas pesquisas? Aí vem o Alexandre de Moraes agora proibindo a investigação, tanto do Ministério Público, né, da Justiça, e tanto outro órgão que eu esqueci o nome aqui agora aqui. Por que não pode investigar, se está errado? Então é isso como senador que eu quero fazer lá, sabe? Cobrar, questionar, fiscalizar o STF. O STF hoje parece que manda no país, parece que é uma monarquia do STF. Não, são poderes independentes, mas o poder legislativo tem a prerrogativa dele de fazer leis, tem o executivo também que sanciona as leis, e acaba que a gente faz tudo isso para depois o Alexandre de Moraes falar, não, isso aqui não pode. Tem que acabar. A própria questão do piso da enfermagem aconteceu agora. Passou no Congresso, né, sancionou, veio o ministro Barroso e falou, não tem como pagar. Então, assim, mas para aumentar o próprio salário deles, autorizaram. Então, essas incoerências a gente precisa questionar. O senhor falou que é contrário aí à indicação política, né, para ministros do STF. Como que o senhor avalia, então, essa possibilidade de aumento de ministros que já está sendo discutido? Essa questão de aumento de ministros eu ainda não estudei, não ainda estou dentro do assunto. Então, eu vou estudar mais esse assunto para poder me posicionar, sabe? Está custando ter 11, já tá enchendo o saco, imagina mais. Então, assim, mas deixa eu estudar primeiro para poder me posicionar. Queria que o senhor respondesse agora, deputado, como é que o senhor vê a eleição para presidente do Senado, que é um cargo de muita importância no funcionamento do parlamento. Ótima pergunta. A gente tem hoje um senador por Minas Gerais exercendo a presidência, fala-se nos bastidores que ele desejaria a reeleição, e outros senadores que tiveram muitos votos nessa eleição também já se colocam aí nessa disputa. O senhor já iniciou tratativas a esse respeito? Como é que o senhor vê isso? Não, ainda não conversei com ninguém. Estou aqui aberto para poder conversar. É claro que eu não vou ser o candidato a presidente do Senado, porque eu cheguei agora, eu tenho que ter humildade para aprender, para chegar lá ainda, conhecer todos os parlamentares, mas eu vou já falar para quem quiser ser candidato a presidente do Senado. Para ser candidato a presidente do Senado, tem que, para mim, o que tiver engavetado, começar a tirar da gaveta. Vai falar isso comigo publicamente. Se fizer isso, tem meu voto. Tirar o que da gaveta? Vários, inclusive impeachment dos ministros. Inclusive, CPI da Lava Toga tem que colocar para o ano que vem. Então, assim, essas são uma das minhas que eu tenho para
no caso, se o presidente do Senado, o candidato a presidente do Senado quiser meu voto, tem que publicamente falar isso comigo. Mas não conversei com nenhum ainda, não. Cleitinho, para a gente finalizar, eu queria te ouvir sobre orçamento secreto. Durante a campanha, o senhor se posicionou contrário, disse que estaria no Senado, inclusive votando contrariamente ao orçamento secreto. Hoje tem uma operação que a gente vai até falar aqui no programa, com 2 prisões já sobre desvios de verbas do chamado orçamento secreto. Eu queria ouvir do senhor, o senhor permanece com essa posição, vai lutar no ano que vem contra o orçamento secreto? Inclusive, eu queria falar uma coisa aqui, se eu chegar lá, vamos fazer uma CPI desse orçamento secreto. Porque é como um pai me dá uma mesada, meu pai me dá uma mesada todo mês. E meu pai fala assim, vai lá e gasta, ou investe seu dinheiro, vou lá e compra em droga. Que culpa que meu pai tem? Aí o Bolsonaro pega, né, no caso, ele até vetou, depois o próprio Arthur Lira pegou junto com e sancionou. Então eu penso o seguinte, o recurso vem para os deputados indicarem para chegar até o prefeito, que chega até em outros órgãos também. Aí que culpa que o presidente tem? Se acaba um prefeito, pega e gasta de uma maneira errada, ou um próprio deputado, o próprio senador, pega e faz rolo. Eu não estou aqui generalizando não, viu, gente? Estou falando que vocês mesmos estão falando aí que estão com várias situações de denúncias e de rolo com esse dinheiro do orçamento secreto. Então vamos fazer uma CPI para saber quem realmente está fazendo os rolos com esse orçamento secreto. Eu vi uma matéria dizendo que lá na Bahia, não sei se tinha 10 mil habitantes, o prefeito comprou 30 mil testes de HIV. Aí que culpa que tem um presidente Bolsonaro no meio disso aí? Não tem culpa nenhuma. A culpa foi do prefeito aí, que não está sabendo usar. Né? Então, assim, eu, por mim, ó, que chegar lá e se outros senadores quiserem também, a gente faz uma CPI desse orçamento secreto e vamos saber quem que tá fazendo rolo com esse dinheiro e já novamente dizendo para vocês que eu sou contra. Muito bem, ouvimos aqui na Itatiaia o deputado estadual por Minas Gerais, senador eleito Cleitinho Azevedo do PSC, a quem a gente reforça o convite de retornar a Itatiaia em outras ocasiões, portas abertas. Deputado, e boa sorte ao senhor no seu mandato. João Alessandro, é um prazer estar aqui hoje aqui na Itatiaia. Quero aqui, humildemente, agradecer essa oportunidade de estar aqui todas as vezes que precisar de mim, para me questionar, para me cobrar, para me apoiar também nas propostas que eu vou fazer, que eu quero fazer muitas propostas boas para Minas Gerais. Estou aqui à disposição. Tive 4.200.000 votos, mas sou um mineiro aqui de toda a população mineira. Sou empregado de cada um que não votou em mim, que paga meu salário, eu tenho essa consciência. Aquele que não acredita em mim, que não gosta de mim, cabe a mim ter humildade de trabalhar nesses 8 anos e mudar a opinião dessa pessoa, porque todo mineiro que é pagador de imposto é meu patrão e eu sou empregado de vocês e vou trabalhar para vocês. Muito obrigado. Obrigada.